Nova proposta encaminhada para Léo Jardim. O Vasco ainda não desistiu do goleiro e o empresário Paulo Pitombeira já tem uma nova proposta em mãos. Eu vou trazer a você tudo o que está acontecendo nessa novela entre Vasco da Gama e o goleiro, que sim, depois da última terça-feira contra a equipe do Operário, se tornou unanimidade. Precisa ficar no Cruz Maltino. Além dessas, muitas outras informações, tem a questão envolvendo Jair Dimitri Payet, a possibilidade de jogar ou não, né, contra o Fluminense amanhã no Clássico no Maracanã. Vou trazer todos os detalhes aqui a você neste Boa Noite Gigante sobre essa situação. Falar também sobre a questão Hugo Moura, né, uma informação aí bastante, assim, preocupante, polêmica. Você pode pontuá-la da forma que quiser, porque o Souza disse que o Hugo Moura pediu para sair do Vasco, cara. Eu vou trazer também isso daqui a vocês. Teremos pela frente, né, um Boa Noite Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para você. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno, né? Eu tô aqui todos os dias, meu amigo, 3 vezes por dia. Tem uma Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto, né? Esse é o meu compromisso diário com vocês. 7 horas em ponto eu vou estar aqui, você vai estar aí para acompanhar o Acorda Vascão, para você já acordar cheio das informações do nosso Cruz Maltino. Tem também o Fala Gigante, chegando sempre pela parte da tarde, com muita informação e muita novidade. E esse daqui, que é o terceiro e último vídeo do dia, o Boa Noite Gigante, para você fechar a sua noite também sempre muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama. Então, é claro, meu amigo torcedor vascaíno, corre aqui para o canal do Gigante Vasco sempre que precisar ficar muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino e para facilitar a sua vida, para sempre que tiver uma informação do Vasco aparecer aí a você na tela do seu celular, se inscreva aqui agora. Nesse momento, venha fazer parte dessa família que só cresce dentro aqui do YouTube Vascaíno. Conto com você então, hein, Vascão? Vambora, junto, se inscreva, curta para ajudar na divulgação do nosso trabalho, compartilhe. Vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Quero começar aqui primeiramente com vocês, esse Boa Noite Gigante, falando sobre algo que me chamou muito a atenção também, até de forma curiosa nessa tarde de hoje. Hoje tivemos o treino no CT Moacir Barbosa, como vem acontecendo depois da partida contra o Operário. O Vasco treinou quarta, quinta, hoje, sexta-feira. Amanhã não terá treino porque terá jogo. E durante o treino, eu pude ver nas imagens da Vasco TV, né, algo bastante curioso e se provou como uma grande verdade, né? Tá aparecendo aí na imagem a vocês agora, imagens rápidas, né, de palmeiras no CT Moacir Barbosa. Não o Clube Palmeiras, né, vascaíno, mas palmeiras mesmo, uma árvore. O Vasco, ele hoje busca melhorias no CT Moacir Barbosa, melhorias estruturais e melhorias também visuais, cara. O CT Moacir Barbosa, ele além de ter a necessidade de uma melhoria estrutural para que os atletas consigam, né, ter aí à sua disposição uma, uma melhora, no caso, na questão física de preparação para as partidas. Você tem o Moacir Barbosa também precisa de urgentes melhorias de questão visual, cara. Você tem o Moacir Barbosa é um local, infelizmente, feio. E o Vasco está avisando exatamente essas melhorias, porque foram colocadas palmeiras ali bem perto do estacionamento do CT, bem na entrada do CT Moacir Barbosa, né? Então, assim, o Vasco colocou essa palmeira para dar uma outra estética aí ao nosso CT. São pequenos detalhes, cara, que fazem a diferença. Como há algum tempo atrás a gente teve a instalação de placas, né, no CT Moacir Barbosa, a pedido do próprio Ramon Dias, que não tinha antigamente placas dos patrocinadores, antes eram só os muros, algo feio, cinza. Então o CT Moacir Barbosa ganhando melhorias a cada dia mais, visando, é claro, né, a melhora aí do nosso Cruz Maltino. Então, uma informação bem legal, bem importante. Antes, porém, eu esqueci, ó. Vem aqui comigo. O som deve ter saído de 0 a 100, né? Deve ter melhorado absurdamente. O vídeo estava sem microfone. Mas
Vambora seguir aqui sem muita enrolação, né? Porque falando de CT Moacir Barbosa, hoje teve treino. Se falou muito sobre a possibilidade de um Dimitri Payet aparecer na lista de relacionados para essa partida de amanhã, retornar depois de mais de um mês longe dessa lista de relacionados. E também a possibilidade até do Jair, né? Retornar à lista de relacionados. Jair, que é um atleta que ainda não jogou com o técnico Fernando Diniz. O jogador ele foi cortado das partidas, principalmente do Campeonato Brasileiro, na partida do último sábado, foi contra o Fortaleza, porque o próprio Diniz explicou que o Jair é um jogador que hoje tem 6 jogos com a camisa do Vasco e completando o 7º jogo, o Jair ele não poderia mais ser negociado com qualquer outro clube. Então o Vasco estaria segurando o Jair exatamente por conta disso. E havia a expectativa de amanhã talvez haver uma mudança nessa situação, o Payet voltar à lista de relacionados porque o Vasco não contará com o Coutinho para esse próximo sábado e o Jair também voltar a ganhar minutagem porque é uma peça que o Fernando Diniz quer usar. Mas olha, meu amigo, não, tá? Isso não irá acontecer. Informação aí do jornalista Vini Casagrande até na tarde dessa sexta-feira é que o Payet ficará de fora da lista de relacionados. Informação é que o Payet ainda trata da lesão que sofreu no joelho, ainda não está pronto para retornar à lista. E o Jair também está fora do clássico, mas não por conta de problemas de lesão, mas pelo fato de não completar os 7 jogos no Campeonato Brasileiro. A diretoria entende, né, que o salário do volante é alto. Jair tem hoje um salário de R$ 900 mil por mês e por isso busca negociar. Alô, o atleta, meu amigo, vai ver o que é melhor para ele nesse momento. Infelizmente, ele se sente valorizado pela diretoria do Vasco e, é claro, sem dúvida, não poderia ser diferente. Uma pena o que está acontecendo com o Jair. Eu acho que é um jogador importante, sim, para o elenco cruzmaltino. Tem a agregar. O próprio técnico Fernando Diniz, quando foi questionado sobre o Jair, ele confirmou que já tentou até levar o Jair para clubes por onde ele passou e é um jogador que ele aqui no Vasco, onde tem o Jair à disposição, não pode usar. Então a diretoria quer negociá-lo. O atleta ele ainda não definiu o seu futuro e ele está fora da lista de relacionados. Não é por questão técnica, não é por questão física, é por uma questão realmente de negociação do jogador para que ele não complete 7 jogos e o Vasco consiga negociá-lo. Até recentemente, né, ainda hoje, até ao canal Atenção Vascaínos, o empresário do Jair, o agente do Jair, que é o Vinícius Prati, ele foi questionado sobre o que está acontecendo nessa situação e assim, de uma forma até bastante chateado, ele falou sobre toda essa situação envolvendo o Jair. Se liga só, abre aspas, só para deixar claro que o Jair não saiu do time por questão técnica nenhuma e não é culpa do treinador que sempre pretendeu trabalhar com ele. Foi por contrato. Ele tem salário alto e isso incomoda o Pedrinho e o Felipe. A verdade é essa. Estão fazendo uma, desculpe até o termo, sacanagem com ele. Oferecendo cara para meio mundo porque ainda não completou 7 jogos. Isso não é gestão, é falta de profissionalismo. Estão tratando um atleta sério que sempre foi correto como se fosse um peso. Lamentável. Cara, assim, é muito triste, tá? Eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho triste porque o Jair é um jogador valorizado no mercado. O Jair foi um atleta que, sim, sempre deu o máximo pelo Vasco. Talvez não tenha entregue tudo aquilo que se esperou quando o Vasco pagou e o comprou lá em 2023. Mas eu acho isso uma situação bem complexa também. O Vasco deixar um atleta de fora apenas para não para consegui-lo. Assim, cara, eu acho ruim. Sinceramente, eu acho ruim. É uma pena essa situação aí do volante aí. É o jogo também, é o game. O Vasco entende que é um salário alto. Internamente, o Vasco entende que não vai conseguir, talvez, uma renovação também com o Jair por um valor inferior. Então, o Vasco está usando do que pode. O empresário, eu acho que tem toda a razão de reclamar. O Vasco também, infelizmente, não conseguirá, com toda certeza, um negócio com esse empresário e é o que mais me preocupa. Porque, cara, o mundo da bola gira. Hoje o Vasco está fazendo com o Jair, amanhã pode estar fazendo com outro atleta. E automaticamente você fazendo isso, meu amigo, você vai perdendo moral com empresários. E você perdendo moral com empresários é a pior coisa para se fazer no meio do futebol. Mas a situação do Jair hoje, nesse momento, é exatamente essa que eu trouxe a vocês. O empresário está bastante chateado, um problema sério aí acontecendo dentro do nosso Vasco da Gama. E vamos ficar de olho, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Show? O que você acha dessa situação? Você concorda com o Jair? Aliás, concorda com o empresário do Jair? Tem motivo, tem razão para ficar chateado? Ou concorda também com o Vasco de deixar o Jair de fora para negociá-lo, porque o Jair recebendo R$ 900 mil por mês é um grande absurdo? Coloca aí a sua opinião nos comentários. E prosseguindo com o vídeo, já que estamos falando sobre Jair, que é um volantão, né? Jogador aí dessa posição de volante.
Quero falar com vocês agora, nesse momento, sobre mais um volante que é o Hugo Moura, cara. O Moura, jogador aí que chegou ao Vasco lá no ano passado. O Vasco precisava da contratação de um primeiro volante. O objetivo era Gustavo Cuéllar, de Ramon e Emiliano. E o Vasco acabou contratando o Hugo Moura. Entretanto, o Hugo Moura deu uma entregada logo na primeira partida, ou nas primeiras partidas, contra o Atlético Paranaense. E o volante Souza, numa entrevista recente ao BarbaCast, falou sobre uma situação bem curiosa do Hugo Moura, né? Que ele, após aquela ocasião, ele pediu para sair do Vasco. Olha que loucura. Meu amigo torcedor vascaíno, que loucura, né? Mas deixe a sua opinião aí nos comentários. Você acha que o Hugo Moura já virou a chave? Já deu a volta por cima? Coloca aí embaixo a sua opinião. E para fechar o vídeo, para fechar esse boa noite gigante aqui com vocês, falar sobre uma novidade relacionada ao goleiro Léo Jardim, porque o Vasco segue tentando, né, um novo contrato com o goleiro Léo Jardim e por isso formalizou uma nova proposta a ele, né? O Vasco, de acordo com o jornalista André Rirnan, nestas últimas horas, formalizou ao representante do goleiro Léo Jardim uma nova oferta. As partes conversam sobre essa renovação contratual. O clube vem tentando desde o ano passado, né, renovar o contrato com o goleiro que hoje é um dos melhores do futebol brasileiro. O Vasco recebeu, após o envio da terceira oferta, uma contraproposta do staff e o Vasco hoje sentou com o empresário para negociar sobre, né, essa contraproposta. As negociações seguem, as conversas seguem. O Vasco entende que há uma dificuldade porque hoje o goleiro Léo Jardim está valorizado no futebol brasileiro, mas também vê essa situação do Léo Jardim com bastante otimismo. O Vasco se prende muito até a questão hoje envolvendo, né, o fato do Léo Jardim ser um jogador que tem um grande carinho pelo nosso Cruz Maltino. Mas a informação é que nessa sexta-feira, Vasco e Léo Jardim avançaram nas conversas a partir aí, né, dessa nova oferta que foi apresentada. A diretoria tenta acertar esse vínculo contratual, volta a repetir há bastante tempo e agora, depois dessa última conversa, as coisas começam a andar de uma forma bem mais positiva. É importante até lembrar também, meu amigo torcedor vascaíno, que há ainda nesse contrato uma cláusula de renovação automática até o final do ano que vem, que deve ser engatilhada. Então, mesmo com toda a dificuldade, caso o Vasco não consiga a renovação do Léo Jardim nesse ano, o Léo Jardim ainda vai ficar no Vasco na temporada de 2026, a menos que ele pague uma multa ao Vasco da Gama para rescindir o seu contrato, que eu acho que dificilmente irá acontecer, mas o Vasco já quer se antecipar a isso, né? E automaticamente também ficar até o final do ano que vem com o goleiro. Show? Boa informação? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Show, Vascaíno? Léo Jardim ficando, nova proposta. Paier fora da lista de relacionados. Jair também. Hugo Moura pedindo para sair. Que boa noite gigante agitada aí vocês tiveram nessa noite de sexta. Eu, Lucas, vou ficando agora por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sexta-feira. Já já eu tô de volta para trazer ainda mais informação e novidade para vocês no nosso Acorda Vascão de amanhã. Marque o horário e volte aqui às 7 horas que eu conto com a sua presença. Fechou? Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.